Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 5, com o tema Neemias, a oração de um construtor, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 sobre oração e a nossa lição desta semana vai falar sobre a vida de oração de Neemias, o grande reconstrutor das muralhas de Jerusalém. Fique conosco aqui então para você aprender um pouco mais sobre a vida de oração de Neemias. Lembrando que o ebedemfoco.com oferece para você um conteúdo gratuito, tanto para a revista de adultos quanto para a revista de jovens. Nós temos a aula em vídeo, essa que você está assistindo agora, a aula em áudio. Se você está assistindo a aula em áudio, você também está assistindo isso que eu estou falando, ouvindo isso que eu estou falando. E os subsídios em PDF, que tanto pode ser o comentário da lição em PDF, quanto pode ser algum texto de algum comentário bíblico da leitura bíblica em classe, ou algum outro conteúdo que venha contribuir para a lição. Então, não se esqueça do conteúdo gratuito para as revistas de adulto e jovem, aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. É só você acessar www.ebedemfoco.com e conferir. Temos também, gratuitamente, o treinamento para professores do EBD. Acesse www.ebdemfoco.com, procure lá o treinamento para professores da IBD e se qualifique para o ensino bíblico na sua igreja. Lembrando também que o ebdemfoco.com disponibiliza o conteúdo prêmio, tanto para a revista de adultos quanto de jovens, que são eles: os slides em PowerPoint, o curso baseado no tema da lição, que no caso do curso de adultos já está disponível, sobre o tema da lição, que é o pentecostalismo. Quanto ao curso tema da lição de jovens, será sobre oração, mas ainda será lançado, então fique atento, porque você vai ter também esse conteúdo. E os estudos em PDF, tanto para culto de ensino, encontros, ou mesmo para você que vai pregar e você quer um conteúdo já pronto, só para você estudar. É só você acessar www.ebdemfoco.com, faça a sua assinatura do ebdemfoco.com e tenha todos esses conteúdos prêmios para você. Muito bem, nosso texto do dia se encontra em Neemias 1:6 e diz: estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Aqui nós temos dos primeiros versos do livro de Neemias, que já são palavras de oração. E aqui, nesta oração, Neemias está rogando a Deus que ouça a sua intercessão pelo povo de Judá. Síntese: com Neemias aprenderemos duas lições valiosas: que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas em nossas vidas. Neemias foi um homem de oração e tinha como prioridade fazer a vontade de Deus. Ele era o mordomo, ele era o copeiro do maior rei, do maior reino daquele momento na terra, tinha todos os privilégios que ele poderia ter, mas ele elegeu como prioridade fazer a vontade de Deus e viajar para Judá para reconstruir Jerusalém. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias capítulo 1, verso 4 a 11, e como de costume nós não vamos nos deter nesse texto por uma questão de tempo, mas você dê uma estudada aí no livro de Neemias, no primeiro capítulo, mas se possível todo o capítulo, todo o livro de Neemias. Quero lembrar que o terceiro trimestre do ano de 2000, se eu não estou enganado, é o terceiro trimestre do ano de 2000, nós estudamos sobre Esdras, Neemias, e nós temos um trimestre inteiro falando sobre Neemias e a vida de Neemias. Então você procure esses conteúdos aqui no ebdemfoco.com
e você vai ter muito conteúdo para ajudar você a preparar a sua aula. Nossa introdução. No livro de Neemias encontramos relatos que nos revelam preciosas lições acerca da oração. Primeiro, sensibilidade para com a dor do nosso próximo, disponibilidade em ajudar a quem precisa, fidelidade à soberania do Senhor e integridade do homem que serve a Deus. É interessante que essas 4 lições é resultado da oração. A oração produz sensibilidade para com a dor do próximo. A oração produz disponibilidade para ajudar quem precisa. A oração nos torna mais fiéis à vontade de Deus. A oração nos torna íntegros diante de Deus. Tanto nessa perspectiva como uma após a outra. A oração leva à sensibilidade, a sensibilidade à disponibilidade, a disponibilidade leva à fidelidade e a fidelidade leva à integridade. Mas tudo começa com oração. Professor, explore isso com seus alunos. Todo o êxito cristão que você pode ter começa com uma vida de oração. Nosso primeiro tópico, a tristeza de Neemias diante da miséria de seu povo. Tempos de reconstrução. Deixa eu só explicar para vocês aqui já no início. Essa primeira parte aqui, o primeiro item do primeiro tópico, vai pegar um apanhado geral da história de Neemias. Então, como eu já falei na leitura bíblica em classe, nós temos aí um trimestre inteiro falando sobre os livros de Esdras e Neemias, que corresponde ao período ali do retorno do povo de Judá da Babilônia, do cativeiro babilônico para Jerusalém. Então você vai encontrar muito conteúdo ali. Eu não vou me deter muito aqui, mas eu vou só fazer aquele apanhado assim como o comentarista faz aqui. Os tempos de Neemias e Esdras foram marcados pela reconstrução da identidade de um povo sofrido, pela renovação espiritual e a retomada da consagração a Deus. Então, nesse período aqui nós temos reconstrução do templo com Zorobabel, reconstrução dos muros com Neemias e reconstrução da identidade espiritual com Esdras. No livro de Neemias encontramos o relato acerca dos fatos ligados ao retorno a Judá no ano de 444 a.C. Os 3 retornos sucessivos, que foi os que eu disse: Zorobabel, Neemias e Esdras. Não necessariamente nessa ordem, Vai ter alguém que diz que Neemias veio depois de Esdras. Outros dizem que Esdras é que veio depois de Neemias. Mas eu vou colocar na descrição do link, na descrição do vídeo, 2 links. Um link sobre as orações de Neemias e um link sobre essa controvérsia de quem veio primeiro, se foi Esdras ou Neemias. Essa história começa quando o povo de Judá é levado cativo para o exílio e passa a viver um dos períodos mais tristes de sua longa história, o cativeiro babilônico, levado por Nabucodonosor. Segundo o relato, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1 e 3. Aqui é Hanani, que algumas bíblias traduz como um parente, irmão de Neemias, que traz esse relato para ele. Lembrando que Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia e levou vamos dizer assim, a nata, Os pobres, velhos, deficientes ficaram em Jerusalém. Jerusalém ficou em monturo, ficou para os miseráveis, para os velhos. E quando Hanani chega até Suzã, onde está Neemias, e traz o relato é esse: que aqueles que não foram levados para o cativeiro estão lá na província, em miséria, desprezo, e Jerusalém está toda fendida os seus muros e com as portas queimadas a fogo. Jerusalém é destruída e o povo que ficou em Judá passa a ser cada vez mais humilhado, explorado e ameaçado pelos povos vizinhos, Jerusalém sempre foi um espinho na carne de todos os seus vizinhos, porque sempre foi abençoado por Deus. Entre os próprios judeus havia aqueles que, por serem mais ricos, exploravam e impunham sofrimento aos mais pobres e desfavorecidos. Então você está vendo aqui, até aqui,
que nós temos aqui uma introdução, um resumão do que é a história de Neemias nesse período. As injustiças eram muitas e traziam grande pesar aos corações dos que serviam ao Senhor e sonhavam com o retorno à grandiosa histórica Jerusalém, de outrora agora envolta apenas em sombras e amargas lembranças. A restauração era uma necessidade latente e o tempo finalmente havia chegado. No tempo de Deus, o povo deve retornar, porque o seu nome deve ser novamente glorificado em Jerusalém. Sensibilidade e empatia. Agora nós vamos passar a falar de questões mais pessoais da vida e do ministério de Neemias. Na Bíblia, os nomes dizem muito acerca de seus personagens. Neemias, por exemplo, do hebraico, é compaixão, ou melhor, o Senhor Yahvé tem compaixão. Não só o nome, mas o exemplo deixado por esse homem também impressiona e nos mostra como deve ser um governante que serve a Deus. Ele tem que ser sábio, corajoso, sensível ao sofrimento do próximo, íntegro, determinado, justo e humilde, né? Sábio, era um homem que estava na presença do Senhor, corajoso, enfrentou as oposições, sensível ao sofrimento do povo, chorou quando soube que o povo estava em miséria, íntegro, que não se corrompeu, determinado, que não levou em consideração as adversidades, mas foi adiante, justo, porque lutou por dignidade, por igualdade, e humilde para depender de Deus. Em um primeiro momento, Neemias poderia ter pensado em sua própria vida, pois como copeiro do rei gozava de muito conforto, status e estabilidade. Mas ele era possuidor de duas qualidades que devem fazer parte da vida de todo crente: sensibilidade e empatia, né? E eu quero aqui dizer que Neemias era o escolhido de Deus. Não é à toa que o seu nome significa Yahvé tem compaixão. Era o momento de Deus ter compaixão do povo que estava em miséria. Era o momento de Deus ter compaixão de Jerusalém. E ele usa Neemias, aquele que o seu nome significa Yahvé tem compaixão. O Senhor é o Senhor da compaixão. Quero só fazer uma observação aqui, que naquela época, né, havia muito esse costume entre os hebreus, judeus e até os povos mesmo do Oriente, de o nome da pessoa ter um significado relevante. Na nossa cultura isso não resolve, porque eu conheço muitos Paulos que não entendem nada de teologia, eu conheço muitos Tiagos que não são de oração, eu conheço muitos Joãos que não tem nada de o apóstolo do amor, e enfim, isso aí não tem nada a ver, né? Eu sou Melquisedeque e não sou sacerdote, não sou sumo sacerdote. Conheço Daniéis que não são de orações, que acabam se vendendo para os banquetes de Nabucodonosor. Então isso não tem nada a ver. A gente não deve se prender essa coisa que era uma cultura deles lá do povo do Oriente, que ficou para lá, que não tem nada a ver com a gente aqui, tá? Vamos lá. A sensibilidade o permitia olhar as coisas que o cercavam e percebê-las em seus detalhes e nuances, atribuindo uma sólida reflexão acerca delas. A empatia lhe dava a capacidade de sentir a dor do outro e prontamente disponibilizar-se em auxiliá-lo na solução quanto ao sofrimento pelo qual se está passando, né? Sensibilidade e empatia. Sensibilidade é uma virtude que, numa sociedade egoísta, é escasso, né? É escasso. A empatia, numa sociedade onde as pessoas são individualistas, onde as pessoas têm o seu próprio mundo, ter empatia com as pessoas, se preocupar com as pessoas, é também algo muito raro. Mas nós vemos aqui essas virtudes em Neemias e nós vemos essas virtudes em Cristo. E se nós vemos essas virtudes em Cristo, nós devemos esperá-las nos cristãos. Então, estas virtudes não são uma coisa que ficou lá em Neemias, porque nós vemos elas em Jesus. E nós somos pequenos cristos. Você sabe
que a palavra cristão significa pequeno Cristo. E se nós somos pequeno Cristo, nós somos imitadores dele. Ele era sensível às prostitutas, aos ladrões, aos enfermos, né? Aos leprosos. Ele era sensível a essas pessoas. Ele compreendia a dor dessas pessoas. E ele era empático, porque ele se aproximava dessas pessoas. Ele se aproximava delas. Ele se interessava pela vida delas, com o desejo de ajudá-las. Isso nos traz aqui uma lição importante. Se somos pequenos cristos, devemos ser imitador de Cristo também nessas virtudes. Um mundo que agoniza. Vivemos tempos que nos permitem traçar muitos paralelos com o drama presenciado por Neemias, né? Na atualidade, o mundo também agoniza. Multidões vitimadas pelas epidemias, a violência urbana amargando índices assustadores, a miséria humana dilacerando vidas, os abismos socioeconômicos se avolumando cada vez mais e uma geração inteira vitimada por doenças e males. Professor, faz bem fazer uma abordagem mais aprofundada, dar uma explorada nisso aqui, né? Os males da atualidade, né? As nações aí afligidas pela pandemia, por exemplo, a violência urbana está cada vez pior, a miséria, a fome, os abismos aqui, né? As diferenças socioeconômicas e uma geração de doentes. Não há ninguém saudável mais. Quando não é uma coisa, é outra. O mundo está um verdadeiro caos. Neemias, como que ele enfrentou isso? E como que nós podemos enfrentar? Como que Neemias enfrentou essa situação? Ora, nós estamos estudando a vida de oração de Neemias. Eis a resposta. Neemias enfrentou tudo isso dependendo de Deus, buscando a Deus em oração. Qual a nossa postura frente a tudo isso, né? Acabei de falar. Será que conseguimos nos envolver em sensibilidade e empatia tais que nos permitam sentir a dor dos que sofrem? Como corpo de Cristo, somos chamados a ser atuantes, mostrando a todas as pessoas que há uma esperança. Sensibilidade e empatia. Nenhuma dessas virtudes estarão presentes em nós se nós não formos cristãos orantes. Professor pode explorar isso. A vida de oração transforma a nossa vida. Lembra que acredito na primeira lição nós falamos sobre isso, ou na primeira ou na segunda lição, não me recordo, sobre a oração. A oração é um relacionamento com Deus, mas a gente não deve se prender apenas no relacionamento, mas também contar com o poder do processo. Como diz um certo teólogo, se você não receber uma resposta de Deus de acordo com aquilo que você desejava, mas se você orou, certamente você foi transformado e isso já é uma grande vitória. Segundo tópico, Neemias ora e jejua em favor do seu povo. E chorei e lamentei por alguns dias. Verso 4. O irmão de Neemias, Hanani, em uma visita, relatou o sofrimento do povo e a calamidade que assolava Jerusalém. Tal relato trouxe ao copeiro um profundo pesar, levando-o a chorar e lamentar por alguns dias. Professor, é bom explorar isso aqui. Quando foi que Neemias chorou? Quando foi que Neemias lamentou e orou? Foi quando ele ouviu falar do estado de miséria de outros. Quando ele ouviu falar das necessidades de outros, não da dele próprio. Duas coisas que o professor pode explorar. A condição em que Neemias vivia. Ele era o copeiro do rei. Apesar da sua profissão ali ser perigosa, porque ele experimentava o vinho do rei, a comida do rei, para ver se não estava envenenado, porque reis morriam envenenados naquela época, muito comum. Apesar disso, mas ele tinha posição no reino. Se ele quisesse, se ele fosse um homem insensível, ele simplesmente viraria as costas e dizia: olha, Jerusalém não é problema meu.
Eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando Hanani lhe trouxe a informação da miséria do povo, ele chorou, lamentou. Nós nos preocupamos com os necessitados? Jovens, qual o seu engajamento com os necessitados? O que a sua igreja faz? A sua classe de escola dominical já visitou necessitados? Já levou cesta básica? Já doou roupas, sapatos? O que você já fez? O que o seu coração, o que a sua alma sente quando você vê ou ouve falar sobre pessoas necessitadas? Neemias chorou, lamentou e decidiu tomar uma decisão. E você? Neemias era um homem de oração e ação. Porém, como todo ser humano, tinha também o seu limite emocional. E a necessidade de abrir o coração e se permitir chorar. Hoje vivemos tempo onde muitos afirmam que o choro e o lamento são sinais de fraqueza. Um grande engano. Há tempo para o choro e para o sorriso, para o lamento e para o júbilo. Eclesiastes 3 e 4 nos diz sobre isso. Nós estudamos na lição passada sobre o choro de Ana. Quando Ana se derramou, ela recebeu a vitória. Chorar é lavar a alma, é derramar a alma, é se lavar de tudo aquilo que lhe oprime, de tudo aquilo que lhe amargura. Para o cristão, então, chorar é essencial. Mas espera lá, chorar na presença do Senhor. Foi lá que Neemias chorou. Não foi para o rei, não foi para o sacerdote, não foi para um amigo, foi para o Senhor que ele chorou. Neemias, ao ser confrontado com tão cruel realidade, não conseguiu se conter. Chorou e lamentou muito. Isso provou o quão sensível e empático era esse valoroso homem de Deus. Que possamos, semelhante a Neemias, também chorar e lamentar as injustiças do mundo que nos cerca, as dores das pessoas que sofrem e a miséria daqueles que mal têm o que comer. Como diz Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados aqueles que choram, lamentam pelo seu pecado. Bem-aventurados aqueles que choram, lamentam pela condição de miséria dos outros. Bem-aventurados aqueles que choram porque errou. Bem-aventurados aqueles que choram porque desejam a Deus. Chore na presença do Senhor. Lembra da lição passada? Lembra do choro de Ana? Ana se amargurou por muitos e muitos anos. O dia que ela decidiu se derramar de fato, toda a amargura saiu. As suas lágrimas se derramaram e com aquelas lágrimas a amargura saiu e a bênção veio. Assim como Jesus, que possamos ter nossos corações dilatados ao sofrimento do próximo e simplesmente chorar. Jesus chorou quando soube que Lázaro morreu. O choro e o lamento são sinais de que somos sensíveis ao sofrimento do próximo e prontos a sermos impelidos por Cristo a estender a mão. E estive jejuando e orando. Passado o tempo de chorar e lamentar, uma nova etapa se apresenta. É o tempo de jejuar e orar. Passado esse primeiro momento, chorar e lamentar, chegou a vez da ação. E para um homem de Deus, a verdadeira ação começa com jejum e oração. Né? Jejum e oração são, sim, ações. Ainda que ainda há outras ações. Né? Mas realmente, vamos colocar aqui em 3 momentos. Ao momento do choro, do lamento, que é o derramar de si mesmo. Ao momento da oração, do jejum, que é o momento do sacrificado, interceder, de buscar mais de Deus, de se capacitar, de ser cheio de Deus. E é o momento de ir para Jerusalém. Neemias chorou, lamentou, sofreu a miséria do povo. Depois orou, jejuou, clamou, pediu a Deus providência. E quando Deus ouviu, ele se arrumou e foi para colocar as mãos a obras. O professor pode explorar isso aqui. Lembrar aos seus alunos que a gente tem que chorar. Mas a vida não é só chorar. Que a gente tem que orar e jejuar. Mas não é só orar e jejuar. É preciso colocar a mão na massa. Deus conta com aqueles que são chorões. Deus conta com aqueles que são orantes, que jejuam. Mas Deus
conta com aqueles que colocam a mão na massa e faz a obra. Durante os 13 anos, durante as 13 aulas, melhor dizendo, estaremos falando de oração. Já falamos aí nas outras 4, mas agora vamos falar sobre jejum um pouquinho. Como deixar de se alimentar pode influenciar na qualidade da nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. O motivo é simples. Quando jejuamos, submetemos nossas vidas a uma dependência total de Deus e passamos a nos alimentar apenas da ação do Espírito Santo em nosso ser. Deixa eu contar aqui para vocês o que eu aprendi sobre jejum. Segundo os especialistas, dos instintos mais vorazes do ser humano, chama-se desejo por alimento. Se você consegue controlar a vontade de comer, você amadurece para controlar outros instintos, como pornografia, bebida, falar mal dos outros, mentir, preguiça, hipersensibilidade, de ficar se ofendendo por qualquer coisa. Jejuar, professor, explore isso com seus alunos. Jejuar vai fazer você exercitar o domínio próprio. Além que cientificamente é provado, clinicamente é provado que o jejum faz bem para o seu organismo, além disso faz bem para a sua autoestima e faz bem para o seu autocontrole. Olha quantos benefícios. Há momentos que é difícil jejuar. Às vezes, quando eu jejuo, eu preciso jejuar no trabalho. É muito difícil porque na minha sala eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas só na minha sala, lá no meu trabalho. E há muita socialização dos processos que a gente analisa, mas é preciso estar ali focado. Eu deixo sempre uma aba do meu computador aberta em algum texto bíblico para de vez em quando eu estar dando uma olhada para poder estar lembrando, estar ali. Eu sei que não é o modelo perfeito, mas é preciso ter esse esforço também, porque se a gente for esperar só um dia em que você possa ficar o dia todo em casa para jejuar, você dificilmente vai jejuar. Você precisa fazer um esforço. Mas o ideal realmente é fazer como Jesus disse, Mateus 6, 17, 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu pai que vem em oculto. E o teu pai que vem em oculto te recompensará. Seria o ideal se a gente tirasse o dia para jejuar. Muitos missionários, teólogos, eles fizeram aí no passado e fazem. Mas a gente que trabalha o dia todo, a semana toda, é mais difícil. Mas a gente precisa se esforçar. O jejum é importante para o nosso equilíbrio emocional também. O jejum é algo íntimo e pessoal que preferencialmente só deve ser compartilhado com o nosso Deus. Isso mesmo. Quantas vezes eu já passei pela situação de estar jejuando no meu trabalho, aí os colegas fazem uma vaquinha lá, compra lanche, eu preciso imediatamente orar aqui, pedir a Deus que receba o jejum que eu fiz e que me permita participar ali daquele alimento, porque senão é constrangedor, é pior. Eu não vou falar para todos os meus colegas, que são todos ímpios, que não, eu não vou participar porque eu estou em jejum. Não, a Bíblia não aprova isso, não aprova isso. É importante que a gente mantenha a descrição, porque o jejum é para a glória de Deus e para o nosso controle, e não para a exaltação das pessoas, para o aplauso de pessoas. Na presença do rei, durante a audiência com o grande Artaxerxes I, Artaxerxes vai de 464 a 424, o imperador da Pérsia, o monarca lhe fez uma pergunta: que me pedes agora, Neemias? Esse fragmento do texto bíblico revela muito acerca da vida de Neemias. Ele era um homem de oração. Olha só que interessante. Antes de fazer o seu pedido, o copeiro Neemias fez uma pausa. Isso tudo está ali no primeiro capítulo de Neemias, viu? Em uma fração de segundo ele fez mais uma pequena oração e finalmente fez o seu pedido a Deus. Quando nós estudamos no outro trimestre sobre o retorno do povo do cativeiro, que tem a história de Neemias e Esdras, eu falei muitas vezes e quero repetir aqui. Neemias é o exemplo, o professor pode explorar isso, é um exemplo do que é orar sem cessar.
Ele chega na frente do rei, ele ora. Ele sai da frente do rei, ele ora. Ele vai chorar, ele ora. Ele vai jejuar, ele ora. Ele enfrenta oposição, ele ora. Ele vai trabalhar, ele ora. Ele vai mapear a obra, né? Que quando ele chega em Jerusalém, ele vai de noite ver os muros, ele ora. Quando perseguem ele, levanta calúnia contra ele, ele ora. Quando o povo se alegra, é renovado, ele ora. Neemias é um exemplo do orar sem cessar. Digo isso porque muitas das orações de Neemias são pequenas, como essa que estava quando ele estava na frente do rei. O rei pergunta: o que me pedes? A Bíblia diz que ele orou, mas não diz o que ele falou. Eu, Melquisedeque, presumo que ele tenha falado com Deus: Senhor, me dê as palavras certas. Me dê as palavras certas para que Artaxerxes entenda essa situação e me envie para Jerusalém. Provavelmente tenha sido isso, não está lá no texto, mas quem sabe tenha sido isso. Mas o importante aqui é que Neemias estava sempre em espírito de oração. Ele não esperava um momento, ainda que seja bom, né? Lembra do filme Quarto de Oração? Ainda que seja excelente, maravilhoso ter o seu quarto de oração. Mas Neemias não esperava o quarto de oração para orar. Em constante oração, Neemias teve sua trajetória marcada também por orações espontâneas, revelando uma contínua dependência da direção divina, que eu acabei de falar. Quando fazemos da oração uma prática constante em nossa vida, não existe desafio intransponíveis nem batalhas que não possam ser vencidas. Todas as nossas batalhas, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as tentações, as provações serão vencidas se nós vivermos em constante oração. Neemias teve diversas oportunidades de se desviar do seu caminho, mas ele era um homem de oração e estava ali sendo transformado em todos os momentos porque estava em oração. Na presença do imperador, Neemias teve ousadia para fazer o seu pedido e, fortalecido pelas orações que fizera antes, a vitória foi certa. Glória a Deus. Os resultados, né? Terceiro tópico, os resultados da oração de Neemias. Vamos lá. A resposta ao copeiro do rei. Neemias abriu seu coração e fez sua solicitação ao imperador Artaxerxes. Após 4 meses de jejum e oração, era chegada a tão esperada hora. Chegando o grande dia, o rei olhou a face do simples copeiro e imediatamente preocupou-se com o semblante triste. Por fim perguntou: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Neemias 2:2. O que acontece? Hanani chega, conta a história e Neemias vai chorar. Depois de chorar, ele vai orar e jejuar. Aí ele chega na presença do rei e o rei percebe que ele está aflito. E aí, então, o rei pergunta: e aí? Qual é o problema? Por que tu está tão triste? Neemias diz: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Neemias, ele estava pronto para orar a todo momento, mesmo estando em aflição, mesmo estando diante do imperador. Neemias faz uma breve oração e abriu seu coração. Como servo do Deus Altíssimo, fez a sua parte. Já o Senhor Todo-Poderoso tocou o coração do imperador e o milagre aconteceu. Vou repetir, o professor pode explorar isso aqui. Neemias fez uma oração rápida. Deus ouviu. Mas Neemias vivia em constante oração. Neemias tinha uma vida de oração. Como eu disse agora há pouco, Neemias é aquele que a gente pode dizer que orava sem cessar. Não vai por aí dizer: Neemias orou ali rapidinho e Deus ouviu, então eu não preciso orar. Só fazer aquela oração ali: bom dia, boa noite, Senhor, e ok. Senhor, me guia, me traz de volta, me leva, me abençoa, e só isso. Não, de modo algum. Neemias tinha um relacionamento com Deus. Ele era o exemplo de oração sem cessar. O rei deu a permissão e colocou Neemias na função de governador sobre Judá e redigiu os decretos reais que viabilizaria a construção da obra. A adversidade ao longo do caminho. Muitas foram as adversidades encontradas por Neemias. Todas as nações vizinhas, tanto as nações vizinhas quanto a própria comunidade judaica, empreenderam fortes frentes de oposição ao trabalho realizado por Neemias e os seus trabalhadores. Tobias e Sanbalat, governadores de Amon e Samaria,
inicialmente zombaram de Neemias e seus ajudantes. Em um segundo momento, levantaram uma série de calúnias, né, Neemias 2, 10 a 20, que insinuavam a intenção de rebelião frente ao imperador persa Artaxerxes. Vamos lá, só para nós aprender uma coisa aqui. Professor, explore aí com seus alunos. Ninguém que se propõe fazer a vontade de Deus vai ter uma caminhada sem oposição. Coloque isso na sua cabeça. Jovem, você está orando, você está lendo a Bíblia e parece que está aumentando as tentações, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Satanás não vai deixar você crescer espiritualmente sem tentar derrubar você. Seu ministério está fluindo, está crescendo, estão criticando você. O que você queria? Que todo mundo lhe aplaudisse? Não, tem espíritos malignos, tem hostes espirituais que é contra o crescimento da obra de Deus que você está fazendo. E ele vai usar pessoas, vai usar influências psicológicas para tentar parar você. Fique a lição. Ninguém que se dispõe a fazer a vontade de Deus tem uma caminhada sem oposição. Qual a resposta de Neemias? Ele simplesmente orava e trabalhava com ainda mais intensidade. Essa deve ser a nossa resposta a toda oposição. Havia uma grande obra a ser feita, disse Neemias. E há uma grande obra para você, jovem, para você, professor, para mim, comentarista dessa lição, como superintendente, como professor, como pregador, como presbítero, como pai, como esposo, como filho, como servo de Deus no mundo. Há uma grande obra a ser feita. Qual será a minha resposta? Qual será a sua resposta diante das oposições? Simplesmente vamos orar e dizer: tem uma grande obra para ser feita e eu não posso parar. Também grande dificuldade foi encontrada dentro da própria comunidade judaica. A ambição dos ricos impunha a dor e o sofrimento aos mais pobres, que eram explorados e humilhados, e ele teve que lidar com essa situação. Neemias combateu ardentemente essas injustiças e agiu com grande generosidade para com o povo. Um homem preocupado com a santidade e com a comunidade. O nosso Deus fizera esta obra, a ele toda a glória. Interessantíssimo, importantíssimo essa última abordagem. Após a conclusão da obra, Neemias constatou quão impressionados ficaram seus inimigos com a construção. Nesse momento, ele enfatiza o reconhecimento da edificação como uma obra de Deus. Notemos bem que ele abre mão de seus méritos e atribui a Deus toda a glória. Sigamos esse exemplo e tenhamos sempre viva em nossas mentes a convicção de que a obra é de Deus, assim como o nosso chamado, a capacitação, as condições e as forças. Lembra, olha só, este espanto dos inimigos de Neemias aqui, este elogio, era mais uma artimanha para envaidecer ele. Às vezes, o inimigo vem com palavras mansas. Mas olha só, Neemias sabia quem eles eram. E ele continuou focado no que era para fazer. Ele disse: não sou eu. Quem seria eu para fazer tão grande obra? Ei, não é você, professor. Não é você, jovem. Não é você, irmão. É Deus. É Deus quem constrói os muros. É Deus quem derruba os muros. É Deus quem sara as feridas. É Deus quem convence o pecador. É Deus quem abençoa esta obra. Nós somos vasos dele. Além do muro, grandes outras restaurações foram realizadas nos tempos de Neemias. Deus o honrou e o usou de forma poderosa em Judá. Houve também uma grande reforma religiosa, com a valorosa contribuição de Esdras, renovando o compromisso do povo pós-exílio com Deus. Nós falamos lá no início. Veio a reconstrução da religião, com Zorobabel, que especialmente a reconstrução do culto, né? Reconstrução do templo, primeiro reconstrução do altar, né? Para iniciar o sacrifício, depois reconstrução do templo. Para muitos, vem depois de Zorobabel, vem Esdras reconstruir
o culto e Neemias reconstruir os muros. Há controvérsia de que Neemias veio primeiro reconstruir os muros, depois Esdras reconstruir o culto, né, a comunhão. Mais uma vez eu lembro que vou deixar na descrição do vídeo um link sobre um vídeo em que eu falo sobre essa questão de quem veio a Jerusalém, fez o primeiro retorno, se foi Esdras ou foi Neemias. Mas aqui nesse momento não nos importa muito. Você vai assistir o vídeo e vai entender. Mas o que nos importa é que Deus restaurou Judá em todas as frentes. Restaurou Judá politicamente, construindo os muros, reconstruindo a cidade. Religiosamente, que era a identidade da nação, mas que construiu ali o templo, o altar. Mas, ainda que uma nação seja próspera politicamente, financeiramente, economicamente, ainda que ela tenha uma religião consolidada, mas ela precisa ser verdadeira. E por isso, Esdras foi chamado para que levasse o povo aquilo que é mais importante, aos pés do Senhor através da sua palavra. Neemias nos ensina com sua vida de oração e comprometimento com a obra de Deus que a verdadeira adoração não se restringe apenas ao exterior, mas principalmente é fruto de uma grande transformação no coração daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Como Jesus disse ali para a mulher na beira do poço, que chegaria o dia e Deus já estava procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que são transformados por dentro, aqueles que não se importam com o local, mas se importam com quem adora. Nossa conclusão: ao estudarmos a vida de oração do construtor Neemias, podemos perceber a importância de elegermos as prioridades certas para a nossa vida. Como eu disse no início, a prioridade de Neemias era fazer a vontade de Deus. De todas as formas possíveis, diversas pessoas tentaram desviar a atenção de Neemias e impedi-lo de concluir a construção dos muros, mas o copeiro governador venceu o desafio. Volto a lembrar, ninguém que se propõe fazer a vontade de Deus terá uma caminhada sem oposição. Lembrando que você tem o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, né, que você pode ver na descrição do vídeo, o link, você compra esse livro, né, você que é professor especialmente, precisa comprar esse livro. E você também recebe subsídios gratuitos pelo WhatsApp, é só você salvar aí no seu contato esse número 094, é o DDD, não se esqueça, DDD 94 aqui do estado do Pará, 984092869. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário então. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.